Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Vou colocar o fundo musical aqui, fica bem bonitinho, né? Isso. Faz oração, estamos em adoração ao Senhor nosso Deus. A graça e a paz, amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso culto está sendo transmitido online também. Você que foi entrando aí, continue. Nesse culto, Deus tem uma palavra para os nossos corações, mas sobretudo vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias são eternas. O Deus Criador e Senhor dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, é em nome de Jesus, o Teu Filho, que estamos reunidos para Te louvarmos, para Te glorificarmos, para darmos a Ti, ó Pai, o fruto dos nossos lábios, a nossa adoração. Dirigimos o nosso pensamento ao Teu trono da graça. Dirigimos os nossos corações, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, imperfeitos, mas clamamos agora pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, ó Deus, e pela graça do Senhor nosso Deus, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos santificar, venha santificar nossos pensamentos, nossos corações, nossas intenções, ó Deus, nesse momento, para que a nossa meditação a Ti seja agradável, para que a nossa adoração ao Senhor, ó Pai, seja agradável e chegue a Ti, ó Pai, com um cheiro suave nas Tuas santas narinas, Pai. Peço humildemente a confirmação da promessa de Jesus em nosso meio, porque o Senhor Jesus Cristo disse que está conosco todos os dias. O Senhor Jesus Cristo disse que quando nos reunirmos em Seu nome, Ele se faria presente. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Invocamos a santa presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer a leitura nesse momento de um trecho da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. O microfone está muito alto, você está achando? Não, o microfone da caixinha preta. Aqui. Glória a Deus. Mexeu aqui, mexeu. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisa ficar assim, aqui um pouco a Twitch, para ver, fica feio o som, mas pelo menos não fica aquele ruído esquisito, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Fica um somzinho bem. Glória a Deus. Mais aberto. Vou dar para o microfone, será? Abençoa, abençoa, abençoa. Está abençoado, abençoa, abençoa, Senhor. Amém. Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
dando graças ao Pai que nos fez capaz. E onde nos é capaz de participar da herança dos santos na luz, preparados para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Paulo começa a falar agora de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Amém. Glória a Deus. São palavras que exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo e demonstram claramente, como nós falamos aqui ontem, nós vamos ver hoje também sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo ser Deus, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ele é Criador, ele é o mesmo Pai Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade que não conseguimos explicar essa dimensão e toda a sua totalidade no nosso raciocínio. O que importa é o que acabamos de ler, que foi do agrado do Pai e que é da vontade do Pai, que Jesus Cristo, Filho dele, seja completamente adorado por nós, seja venerado por nós, seja respeitado por nós, porque nele nós temos a redenção, porque nele nós temos a salvação, porque ele fez a obra que nos livrou do império das trevas. Ele é o reino onde nós estamos agora. Não éramos, não pertencíamos, mas agora fazemos parte do reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então, que toda a nossa adoração seja para Jesus, todo o nosso pensamento e as nossas preces a Deus Pai sejam em nome de Jesus, porque é do agrado do Pai que nos direcionamos a Ele somente por meio de Jesus, que é o Filho do seu amor, que é por quem subsiste todas as coisas, para Ele e por Ele. E que também Jesus tem a primogenitura, Jesus tem o primeiro lugar, Jesus tem a primazia, Jesus é absolutamente o dono. Quando Paulo diz isso, que é para que ele tenha a preeminência, é para que ele seja o chefe, é para que ele seja o dono, é para que ele seja o Senhor de absolutamente tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra, em todo lugar. Tudo está debaixo da autoridade do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.
Vamos louvar a esse Rei glorioso, que mesmo sendo tão sublime, tão soberano, tão maravilhoso, Ele se encontra presente em nosso meio. Ele é tão amoroso que se faz presente em nosso meio. Ele não pede nada além de nós, a não ser que nós o respeitemos, que respeitemos a sua santa e gloriosa presença, que reverenciamos a sua santa e gloriosa presença. Quando ele diz lá em Oséias, né, Deus? O que Deus pede de ti, homem, que ande humildemente perante seu Deus e o tema. Portanto, é respeitando o Senhor. Então, é o momento do culto, é o momento que nós o reverenciamos com o nosso louvor. Então, feche os teus olhos. Concentre-se em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o meu e o teu Senhor, o nosso Rei. E vamos cantar para Ele um louvor bem conhecido, pedindo que Ele venha nos renovar nessa noite, que Ele venha renovar nossas forças, nossos corações. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos pedir de novo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do teu coração necessita mais de ti. Glória a Jesus, aleluia. Precisamos, Jesus, do teu renovo. Precisamos mais de ti, Senhor, mais do teu pensamento, mais da tua mente. Precisamos ter a tua mente, Jesus Cristo. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos que o Senhor tem a direção certa, o caminho certo. O Senhor sempre, Senhor, nos guia. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. E precisamos do renovo da nossa fé em ti. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, oh glória, e que nos
ajuda contra o inimigo. Glória a Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus Cristo, e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, glória, e que nos ajuda contra o inimigo. Glória a Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, meu Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória ao Senhor nosso Deus, que reina soberanamente sobre os céus e sobre a terra, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais um louvor. Tu és fiel, Senhor. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta a Ele. Ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Glória. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Aleluia. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Glória a Jesus, o Rei dos Reis. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu
E eu não aguentei aqui, suspender e aí tchau. Mas amém, glória a Deus. O nosso Senhor seja adorado. Aleluia. Pela intenção do nosso coração de adorá-lo. Ainda que não temos a perfeição no canto, mas a nossa intenção de adorar o Senhor. Que o Senhor seja adorado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez orar ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele tem nos concedido, pela sua bondade e graça, e também pedir que Ele venha preparar os nossos corações para receber a sua santa e gloriosa palavra. Você de casa também, ore conosco nesse momento, liga seu pensamento em Deus, em nome de Jesus. Bondoso Deus, o Senhor é bom, o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso, Pai. Verdadeiramente o Senhor é bom. E humildemente, Pai, em nome de Jesus, nos dirigimos a Ti para Te agradecer, Senhor. Graças damos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez, por cada bondade, meu Pai, que o Senhor tem feito por nós, e nós não merecemos nenhum favor, nenhuma bondade do Senhor, mas mesmo assim o Senhor é tão bom, tão misericordioso. O Senhor vê que nós necessitamos e o Senhor nos abençoa. Graças damos a Ti, Senhor, por cada bênção. Graças damos a Ti, ó Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Tudo, graças Te damos. O nosso vocabulário é pouco, pequeno, escasso, para podermos, ó Pai, elaborar um agradecimento assim muito mais eloquente e fervoroso que o Senhor merece. Pai, graças Te damos. Te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Pai. Por tudo. Que o Senhor seja honrado nas nossas vidas. Nos dê graça para honrar o Teu nome. Nos dê graça e nos ensina a reverenciar Teu nome, a colocar o Teu nome em primeiro lugar em nossos corações. Nos dê graça para vivermos, Senhor, de uma maneira que Te glorifique, que Te exalte, que o Senhor receba a glória em cada passo que nós dermos, em cada palavra, em cada comunicação, em cada dia que vivemos, Senhor. Que o Senhor receba a glória, que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas, através do nosso viver, por Tua bondade e graça. Nos ensina, Senhor, a viver de um modo que venha Te glorificar em tudo, ó Pai. Graças damos por cada pessoa que o Senhor tem provido para abençoar, para que este ministério, para que esta obra continue, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada dizimista, cada ofertante. Peço, Pai Santo, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada pessoa que ama este trabalho, que ama, meu Deus, este trabalho de pregação da Tua palavra, este trabalho que estamos realizando de cultuarmos ao Senhor, ó Deus, e ministrarmos a Tua palavra para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoa cada filho, abençoa cada filha, meu Pai, que o Senhor tem levantado com amor por esta obra, Pai. Em nome de Jesus eu peço, livra-nos do maligno, abre nossos corações para recebermos Tua santa palavra nessa noite, Pai. Repreende toda interferência do mal e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a igreja na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Amém. Nós vamos para o capítulo 1 do mesmo evangelho que nós estávamos na mensagem de ontem, que é o evangelho de João, no capítulo 1. Nosso pastor fez a abertura desse evangelho, e ele já deu as explicações a respeito desse salto que nós fizemos do evangelho de Mateus, e nós sabemos que entre um e outro nós temos outros dois relatos
feitos por Marcos, que foi ali, teve o seu discipulado com Pedro, o apóstolo Pedro, e o de Lucas, que já foi com Paulo, com o apóstolo Paulo. Nenhum desses dois foi discípulo de Jesus, nenhum desses dois caminhou com ele, nenhum desses dois, Marcos e Lucas, não foram testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo, nem da sua morte e ressurreição. Mas os relatos que eles fizeram dos seus mestres, dos seus doutrinadores, que foram Pedro e Paulo, são de pessoas que viram Jesus Cristo e que aprenderam diretamente dele o Evangelho. Embora Paulo não tivesse caminhado com Jesus os 3 anos de ministério terreno que Jesus teve, ele mesmo vai dizer que durante um tempo ele aprendeu o Evangelho com o próprio Senhor, não aprendeu de homem algum. Então também aprendeu isso de Cristo. Tudo que Lucas e Marcos relatam, então vai ser muito idêntico, muito parecido, com algumas poucas mudanças com o Evangelho de Mateus. Por quê? Mateus já era um homem que realmente caminhou com Jesus. Então ele tinha mais propriedade para relatar com mais riqueza de detalhes do que os outros dois que apenas ouviram o Evangelho de outros 2 apóstolos. Porque Mateus também ele já tinha o costume de fazer registros e relatos pela sua antiga profissão antes de seguir Jesus, que era coletor de impostos, ele era publicano. Então ele já tinha ali um costume de fazer registros de maneira mais bem detalhada. Se a gente for entrar então em Marcos e em Lucas, a gente vai ter algumas repetições do que nós já vimos e já acompanhamos até aqui. Como foi dito, com algumas poucas mudanças aqui e ali. Mas agora nós então tomamos essa decisão de ir para o Evangelho de João, porque não é que seja diferente. Não é um evangelho diferente, não. João ele só traz um relato de algumas coisas acerca da vida de Jesus Cristo e até a sua morte e ressurreição que Mateus não coloca no seu evangelho, algumas dessas coisas. Por exemplo, esse começo que nós acompanhamos aqui no capítulo de número 1, sobre João está muito preocupado aqui, a gente observa nesse primeiro capítulo, em apresentar Jesus como Deus e como sendo Deus alguém já pré-existente, alguém que é eterno e tem o mesmo caráter de eternidade que Deus Pai tem. E a preocupação em dizer que Jesus Cristo ele é um homem, que ele também tem um corpo, que ele também encarnou e agora é também dotado de uma natureza humana, assim como todos os demais homens. Não com a herança pecaminosa de Adão, mas ele é dotado da mesma humanidade que nós todos temos, as mesmas capacidades que nós temos. Jesus Cristo, Deus eterno, na sua humanidade também tem. E ele faz isso para combater algumas heresias, algumas coisas que surgiam no meio do campo do gnosticismo grego daquele tempo, em dizer que a matéria era puramente má, logo o corpo, por ser material, ser feito de matéria, era também maligno, e Jesus, como Deus Santo, não poderia ter um corpo, porque senão isso faria dele mal também. Então, João vem trazendo a ideia de que o corpo, ele não, uma vez que Deus ele se faz homem, ele encarna, ele também se torna um homem, isso já derruba por terra essa crença que os gregos tinham de que o corpo é mau. O mal, ele está presente sim na nossa carne, como Paulo mesmo vai dizer aos romanos, mas isso não torna o corpo necessariamente maligno, uma coisa ruim. Até porque mais à frente a gente vai aprender, depois dos evangelhos, alguns momentos do evangelho de João também, mas depois dos evangelhos a gente vai aprender que Deus vem habitar nos corpos daqueles que creem em Jesus. Então como é que poderia um Deus habitar num templo que é mau, que não tem nada a ver com o seu próprio caráter? Então João está mais preocupado aqui em apresentar Jesus Cristo como Deus eterno, dotado de toda a plenitude de divindade, e também como um ser humano. A preocupação de João é mostrar que Jesus ele é o Deus que é apresentado nas Escrituras, esse Deus que você acompanha desde o princípio. Ele veio a esse mundo, ele encarnou no seio da Virgem Maria, ele nasceu de um ato miraculoso que uma mulher virgem concebeu e deu à luz, e esse é Deus. E ele encarnou e ele habitou entre nós, viveu como ser humano, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Essa é a preocupação que João tem com todo o seu relato do Evangelho. Então nós vamos continuar a leitura dos versículos 15 a 18. Uma leitura curta. Nós
poderíamos continuar com todo o testemunho de João Batista, porque a partir desse momento aqui, João ele vai falar sobre João Batista e sobre o testemunho que ele vai dar acerca do seu próprio ministério de Cristo. Então vamos fazer a leitura. João capítulo 1, versículos 15 a 18. João capítulo 1, versículos 15 até o versículo 18. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, depois de toda aquela explanação e da exposição que João faz cuidadosamente sobre Jesus Cristo, apresentando ele como sendo Deus, ele já vai abrir o livro e a intenção dos evangelhos é falar sobre uma pessoa, que é falar sobre Jesus. E João quer falar dessa pessoa já abrindo a porta logo de cara, explicando essa pessoa sobre quem eu vou falar, ele é Deus, ele é o Deus Criador. Como a intenção dele é escrever para gregos aqui nesse momento, né, ele tem essa preocupação, ele já começa falando, no princípio era o verbo, essa palavra verbo, se a gente for no original do grego que foi escrito é logos. Logos carrega o conceito de palavra, dizer, fala, e também os gregos criam o logos como sendo a ordem que sustenta todas as coisas e que determina tudo de maneira ordenada. O logos para ele é tipo uma força que mantinha todo o universo equilibrado e todas as coisas na sua devida ordem. E aí João traz esse conceito. No início era a palavra e era também a ordem que dá sentido a tudo, que ordena todas as coisas. E ele vai dizer que essa ordem, essa palavra, estava com Deus no princípio e era o próprio Deus e se fez carne. João desenvolve isso do versículo 1 até o 14. E ele vai dizer que ele era a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotam, é a luz que ilumina todo homem. Então ele vai trazendo e construindo esse conceito sobre Jesus de maneira em que Jesus é evidenciado como sublime, como Deus mesmo, como uma pessoa que está acima de tudo. Quando ele diz, ele é a luz que ilumina a todos os homens, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele vai colocando aqui que Jesus Cristo é a razão da existência da própria vida. Ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e ele mesmo é a luz que ilumina todo homem. Então João vai apresentando Jesus Cristo aqui dessa forma, como Deus, como sustentador da vida, como aquele que dá origem à vida, aquele que ordena a vida, e aquele que é a própria vida, aquele que ilumina todas as pessoas. No verso 15, então, ele já entra aqui dizendo sobre o testemunho de João Batista. João Batista, como nós sabemos, é aquele de quem é dito pelo profeta Isaías, né? Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. A gente vai ver isso inclusive na próxima mensagem, que está entre os versículos 19 e 25. Então ele vem antes de Jesus Cristo porque ele está preparando o caminho para a chegada de Jesus. A gente acompanhou no Evangelho de Mateus o ministério de João, que era o batismo e a confissão de pecados, né? O arrependimento para a absorção dos pecados. E aí ele prepara o caminho dessa forma para Jesus Cristo, para a sua mensagem, que é chegada no reino de Deus. Então, João vem trazendo a mensagem de arrependimento para as pessoas, para que elas se arrependam, e aí Jesus vem trazendo a boa notícia de que é chegado o reino de Deus, de que essas pessoas agora devem segui-lo para que possam ingressar dentro desse reino que é chegado na pessoa de Jesus Cristo. Então João Batista, que o maior profeta antes de Cristo, ele aponta para Cristo como aquele que é eterno e tem preeminência. Olha o que ele diz. No versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João aqui, João Batista, né? João, o apóstolo, está falando sobre João Batista, sobre o seu
sobre o seu testemunho acerca de Jesus. Então ele aponta para Jesus aqui como alguém que é eterno, alguém que é eterno e é preeminente, que tem caráter de alguém que como o próprio João já está descrevendo aqui no capítulo 1. Talvez a intenção de João, quando ele escreve o Evangelho, é justamente isso. Ele constrói primeiro uma introdução sobre Jesus e ele pega o testemunho de João, que bate justamente com o que ele disse, e acopla os dois aqui nesse início do Evangelho para mostrar a eternidade e o caráter eterno de Jesus como sendo o Verbo de Deus, como sendo o próprio Deus, como sendo Deus. Né? Ele é anterior, então, a todas as coisas. Quando ele diz aquele que vem depois de mim, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele não está falando somente do ministério, né? Do ministério dele que veio antes de Jesus, mas ele está falando do próprio Cristo como pré-existente, como alguém que vem muito antes dele. Como a gente leu, né? O pastor trouxe para nós aqui em Colossenses capítulo 1. E ele mesmo é antes de todas as coisas. É para isso que João Batista está apontando aqui, para o caráter eterno de Jesus Cristo. Se a gente for no Antigo Testamento, acredito que no livro do profeta Miqueias mesmo, Deus, por meio do profeta, ele vai dizer sobre Belém: de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, cujas as origens são desde a eternidade. Então Deus está falando por meio de Miqueias de Jesus: de ti, Belém Efrata, posto que é o menor de todos os milhares de Israel, de ti vai me sair aquele que será Senhor sobre Israel, e as suas origens são eternas e os seus dias desde a eternidade. Então é desse caráter aqui que João Batista está falando de Jesus Cristo, caráter eterno, que é o mesmo que João aponta no versículo 1, no princípio, lembrando inclusive que é dito por Moisés na abertura de Gênesis, no princípio, ou seja, no momento em que tudo se inicia. E antes de tudo ter o seu início, quem estava lá era Deus. E aí que João tem esse cuidado de dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e não somente estava lá presente, ele era Deus. Esse é o problema de muitas seitas evangélicas, né, que negam a divindade de Jesus Cristo. É esse momento aqui. O Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. Então colocam Jesus como se ele fosse a primeira coisa criada por Deus, como se ele fosse o primeiro ser, a primeira criatura, coisa criada por Deus. Não, mas João completa a frase dizendo: e ele era Deus. Então Jesus Cristo, ele não é somente estava lá presente com Deus como alguém que só estava juntamente com ele, mas Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus compartilha da natureza eterna de Deus. Então, a partir do momento em que Deus Pai é e existe, Jesus Cristo também é e existe. Ele é co-igual do Pai, co-igual do Espírito Santo. Jesus não é um ser criado, ele não teve uma origem. Jesus Cristo, ele é eterno, tal qual Deus também é. É isso que João faz questão de apontar aqui no versículo 1 e vai desenvolvendo ao longo de todo esse primeiro capítulo. E é isso que João Batista aponta no versículo de número 15, a eternidade de Jesus Cristo, mais uma vez sendo reverberada, sendo reafirmada aqui, que Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas, como nós vimos lá na carta aos Colossenses. Ele é o Criador de todas as coisas e ele mesmo é antes de todas as coisas. Ele não quando a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação, não é indicando que Jesus, ele é o primeiro ser criado. Ele é o primogênito, por quê? Porque quem estava primeiro antes de tudo vir a existir. Assim como o filho primogênito é o primeiro filho, né? Jesus Cristo é o primeiro antes de qualquer coisa vir à existência. Ele já existia, ele já era pré-existente antes de qualquer coisa vir à existência. Isso não quer dizer que ele foi criado, né? O primogênito da criação, ele foi o primeiro a ser criado. Em momento nenhum a Escritura defende que Jesus Cristo é um ser criado. Só esse primeiro trecho do Evangelho de João já derruba qualquer heresia como essa por terra. Continuando então, um relato que João faz aqui, né? Aqui nós vimos a afirmação de que Cristo, ele é central na revelação e na salvação. Continuando no verso 16, é dito o seguinte: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. A salvação aqui
nós aprendemos com essa fala de João aqui, de João Batista, todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, nos fazendo entender então que o favor de Deus ele vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Quando ele diz, todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Graça nós já sabemos o que é, já estamos familiarizados com esse termo, que é favor merecido, é um favor que nós não merecemos. E o João está dizendo que nós recebemos da plenitude dele, da sua graça, mostrando que todo favor que é concedido da parte de Deus ao homem, ele vem por meio de Jesus Cristo. Ele não vem de obras humanas, ele não vem do trabalho, do esforço que o ser humano produz e nem das obras da lei, porque a gente vai ver mais à frente em Moisés sendo citado no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o versículo 16, quando diz que nós recebemos a sua plenitude de graça por graça, é justamente apontando isso, que todo o favor concedido por Deus Pai a nós só vem pela graça por meio de Jesus Cristo. Tudo que nós recebemos de Deus, da parte de Deus, de bom, seja a salvação, que é exclusiva, não é destinada a todo, qualquer ser humano, não é todos que o recebem. A gente aprendeu isso inclusive no verso 12 desse capítulo, que aqueles quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. E os favores comuns, que é o que a gente chama de graça comum. Esse favor que todos nós temos de enxergar, de ouvir, andar, falar, desfrutar de prazeres nessa vida, algo que é inerente a qualquer ser humano, também é fruto da graça de Deus, porque nenhum ser humano merece absolutamente coisa alguma de bom nessa vida. E toda essa bonança chega ao ser humano por meio de Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos com esse versículo de número 16. Todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Então nós aprendemos aqui que todo o favor de Deus só vem por causa de Jesus. Nós servimos a Deus, fazemos coisas boas, produzimos o que é bom, vivemos para a glória de Deus, obedecemos, seja o que for que nós façamos de bom, nós fazemos. Deus se agrada da vida reta e justa dos seus filhos, mas isso não é o motivo de Deus nos tratar bem, digamos assim. O motivo de Deus nos tratar bem é o seu Filho, Jesus Cristo. É a graça que ele despeja sobre toda a humanidade, à medida em que ele despejou toda a sua ira sobre o Filho, na cruz. Então, as nossas boas obras, boas atitudes e boas intenções não fazem Deus se mover em nosso favor para que nós recebemos favores dele. Ele se move em nosso favor por misericórdia sua e graça através de Jesus Cristo. Porque ele ensina isso lá através de Moisés. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Então, a gente vê que os atos misericordiosos de Deus que fazem com que ele seja favorável ao ser humano, é porque ele quer. Não é porque nós fizemos alguma coisa que ele foi atrativo, é porque ele quis ser misericordioso conosco. Assim como também quando ele não quer, ele quer recolher a sua mão misericordiosa, estender a sua mão com justiça e indignação, também é porque ele assim aprova de fazer. É o que a gente aprende na carta aos Romanos, no capítulo de número 9. Mas vamos continuar com o texto que nós estamos aqui. O verso 17 vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui não está querendo dizer que sobre aquela questão de lei que foi abolida. A gente tem o costume de falar, a lei de Moisés foi abolida e agora nós vivemos no tempo da graça. A lei cerimonial pode ter sido abolida, né? Nós não fazemos mais rituais, nós não oferecemos mais sacrifícios, nós não nos vestimos de determinada maneira como era ordenado no Antigo Testamento, nós não celebramos festas como tabernáculos, Páscoa, outras coisas mais, mas a lei moral ainda permanece de pé. Tanto que sobre essa lei moral Jesus versou sobre ela lá no Evangelho de Mateus. A gente viu lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7. Ele fala sobre adultério, sobre roubo, sobre amor ao próximo, quando ele vai dizer o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Então Jesus ele versa sobre toda a lei de Deus, não somente no Sermão da Montanha, mas ao longo de todo o Evangelho escrito por Mateus, a gente vê ele falando sobre isso, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento.
Então, essa lei cerimonial foi, de fato, abolida. Nós não seguimos mais esses ritos e costumes que eram inerentes à lei de Moisés. Mas, quando o texto vai dizer aqui, que nós acabamos de ler, que a lei foi dada por Moisés, é uma forma de dizer que a revelação de Deus foi parcial e pedagógica. A lei de Moisés ela foi o caminho que foi transitando até chegar no destino final, que é Jesus Cristo. As coisas que nós encontramos no Antigo Testamento, na lei de Moisés, são sombras da revelação total, plena e final, que é Jesus Cristo. Os cordeiros que eram sacrificados em favor do pecado pelo povo, uma figura de Jesus Cristo. A festa da Páscoa, onde se matava um cordeiro, imolava um cordeiro e a família tinha que comer toda reunida ao redor da mesa, a carne daquele animal assada, aquilo era apontando para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, quando diz que a lei foi dada por meio de Moisés e a plenitude e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, não está negando a revelação de Deus na lei de Moisés. Sim, Deus se revelou através de Moisés na sua lei, mas era uma revelação parcial. Ela apenas apontava para a revelação final e perfeita de Deus, que era Jesus Cristo. E aqui aparece a relação entre Antigo e Novo Testamento. A lei ela tem um papel preparatório, mas a realidade última está em Jesus Cristo. A lei ela tem um caráter de preparação. Preparação para quê? Preparar para a chegada daquele que Deus quer revelar de fato, que é Jesus Cristo. E continuando, nós agora vemos a revelação do Filho de Deus ao Filho, por meio do Filho. Verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então João ele fala, ninguém nunca viu a Deus. É uma forma dele dizer que ninguém nunca conheceu a Deus em sua totalidade. Que é justamente o que Jesus diz. Acredito que nós passamos lá no Evangelho de Mateus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando é dito aqui que ninguém jamais viu a Deus, é que ninguém conhece a Deus na sua totalidade. Ninguém pode dizer eu conheço a Deus como se conhecesse 100% plenamente. Mas ele vai dizer, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, aponta para aquilo que nós inclusive vimos mais uma vez no início do culto, capítulo 1 de Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível. Como é que nós conhecemos a Deus? Olhando para Jesus Cristo. Nós temos a revelação de quem é Deus, nós vimos a Deus se nós olharmos para Jesus. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a representação perfeita e exata do ser de Deus. Então, olhando para Jesus, não quer dizer olhando necessariamente com os olhos físicos, mas olhando para Jesus através das Escrituras, da revelação que Deus nos deixa do seu Filho, nós agora temos o conhecimento de quem é Deus. É por isso que é dito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus veio e trouxe conhecimento de Deus verdadeiro e pleno. Uma coisa que as revelações anteriores não fizeram. Por isso que João vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque as revelações anteriores, seja pela lei de Moisés ou pelos profetas, não trouxeram a totalidade que a revelação em Jesus Cristo traz de Deus. Deus se revelou, sim, ele revela o seu caráter através da lei, através dos profetas, através dos seus mandamentos, estatutos, mas a revelação perfeita de Deus culmina na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele é o próprio Deus em pessoa, ele é a representação exata, a expressão exata do seu ser, diz Deus. E é por isso que agora é dito que em Jesus Cristo é revelado Deus. Por isso que ele é chamado de a imagem do Deus invisível. A imagem é justamente aquilo que representa alguma coisa, alguma figura, alguma pessoa. As imagens de escultura das religiões pagãs, como o catolicismo romano, por exemplo, é uma representação daquela pessoa que está sendo reverenciada ou cultuada. Então Jesus Cristo, como a imagem de Deus, ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é não somente a representação de Deus, mas quando ele diz que ele é a imagem de Deus, é porque ele é a figura exata de Deus. Como nós acompanhamos ao longo do início desse evangelho aqui, de que ele
é o próprio Deus. Então nós olhamos para Jesus Cristo e nós agora conhecemos a Deus, porque olhando para o caráter de Jesus, estamos olhando para o caráter de Deus. Estamos olhando para o caráter de Deus, para o ser de Deus. E esse verso aqui expressa o coração da revelação especial, né, que Deus ele se torna verdadeiramente conhecido em Jesus Cristo. Ninguém que veio antes de Jesus trouxe o conhecimento pleno e total de quem é Deus. Mas em Cristo nós temos essa revelação e temos esse conhecimento. Então nós aprendemos com isso aqui que Cristo ele é supremo sobre todos os profetas. A gente aprende lá na carta aos Hebreus essa supremacia de Jesus quando a cada momento da carta o autor ele vai fazendo questão de dizer que Jesus ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico. Então nós aprendemos essa supremacia de Jesus porque começa ele sendo superior a todos os profetas. Em Jesus Cristo é trazida a verdade e a graça. Em Jesus Cristo vem o conhecimento pleno de Deus e vem o favor que não é merecido por nós da parte de Deus. Não é fruto das obras da lei de Moisés, é fruto do favor de Deus. E nós vemos que o próprio Cristo ele é a plenitude de toda a graça. De onde vem essa graça que Deus distribui sobre o ser humano? Como é que pode Deus perdoar pecadores e ignorar completamente o fato de que nós o ofendemos? Da onde é que vem esse favor? Da onde vem essa graça? Da onde é que vem esse mover do próprio Deus em favor do ser humano que é seu inimigo naturalmente? Vem de Jesus Cristo. Então a gente aprende com esse texto que Jesus ele é a plenitude de toda a graça de Deus que chega até o homem. Terceiro, nós aprendemos que ele é o cumprimento da lei. Uma vez quando é dito aqui que por Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade foram dadas por Jesus Cristo, é a forma de dizer que uma vez que a revelação final e total de Deus chegou em Jesus Cristo, né, a lei cumpriu o seu propósito. A lei ela tinha um caráter preparatório para chegar até Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo chegou, faz sentido aquilo que o autor aos Hebreus vai dizer no início da sua carta no capítulo 1. Havendo Deus falado aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho. Agora Deus ele não vai mais falar de nenhuma outra forma conosco, a não ser através do seu Filho Jesus, através da sua revelação na pessoa de Cristo. Então Jesus Cristo ele é o cumprimento de toda a lei, não somente porque ele cumpriu na sua vida terrena, mas porque ele é a consumação de toda a lei de Deus. A intenção da lei que Deus havia dado por intermédio de Moisés era preparar e apontar para Jesus Cristo, que era aquele que Deus haveria de revelar finalmente. Glória a Deus. E por fim nós aprendemos então que Jesus ele é a revelação perfeita de Deus, de todas as formas como Deus aparece, como Deus se faz e se torna conhecido no Antigo Testamento, através de teofanias, palavras de profetas, através da lei de Moisés. Jesus Cristo é a forma perfeita, é a forma completa, 100%, que define exatamente quem é e o que é Deus de fato e qual é o seu caráter. Jesus Cristo ele carrega toda essa preeminência. E por ele carregar toda essa preeminência, superioridade aos profetas, fonte da graça de Deus, cumprimento da lei, revelação perfeita de Deus, por toda essa preeminência que Jesus Cristo tem, eternidade, ele é coigual a Deus Pai e ao Espírito Santo, e por ser aquele que cria todas as coisas, como a gente vê no verso de número 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Por essa preeminência toda, o que Deus determina para nós, a gente aprende lá no Salmo de número 2, o que Deus quer para todo mundo, que tudo esteja sujeito e se sujeite a Jesus Cristo. Salmo de número 2 diz: beijai o Filho. É um salmo que está falando sobre o Messias, que obviamente nós sabemos que é Jesus Cristo. Beijai o Filho, para que não se irem e não pereçais no caminho. Jesus Cristo ele é preeminente sobre tudo e sobre todos. Ele não divide espaço da sua glória com absolutamente ninguém. Jesus não é igual a nenhum outro, senão igual a Deus. Ele não é nada menos do que isso, a não ser mesmo Deus. A sua glória não é dividida
vida com nenhum outro ser, ele não compartilha da sua preeminência com nenhuma outra criatura, não compartilha de toda a sua grandeza com nenhum outro ser humano, nenhum outro ser humano está no mesmo patamar de igualdade de Jesus Cristo, nenhum santo do passado, do presente, ninguém se faz comparável a Jesus, ninguém realiza uma obra igual a de Jesus Cristo, ninguém pode realizar a mesma intercessão, favor, mediação que Jesus Cristo realiza. A intenção desse texto é mostrar que Jesus Cristo ele é plenamente isolado. Ele é isolado, não tem ninguém que lhe seja igual, não tem ninguém que faça a mesma coisa que ele faz e que ele fez. Não tem ninguém que seja dotado da mesma preeminência a não ser ele mesmo. Igual a Jesus Cristo, somente o Pai e o Espírito Santo. Deus triuno ali é que é dotado de toda essa preeminência. Mas a intenção aqui é mostrar que Jesus Cristo ele é dono de tudo, de todos, reina sobre tudo, sobre todos, domina sobre tudo, sobre todos, tem o seu portfólio sobre tudo e sobre todos. Logo, não há ninguém que possa ser feito igual a Jesus Cristo. Não se pode adorar, reverenciar ou atribuir caráter do Messias a outra pessoa, senão ao próprio Jesus. Essa é a intenção desse texto, é mostrar Jesus Cristo como grandioso e isolado. Não tem ninguém que se aproxime do fulgor da sua glória, da sua grandeza. Amém? E isso, para nós, é consolador. Para todos nós que cremos, é consolador. Por quê? Porque está dito aqui que todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. O Deus que é eterno, que é antes de todas as coisas, que é antes inclusive dos profetas, antes de Moisés, antes da lei, antes do mundo, já que ele é o criador de tudo, como a gente viu no verso 3, o Deus que é dotado de toda essa preeminência nos favoreceu. Não com base no que a gente faz. É o que torna esse ato ainda muito mais grandioso, generoso, consolador para nós, porque se nós fôssemos tentar agarrar qualquer coisa da parte de Deus para nós com base no nosso próprio esforço, misericórdia, já estaremos condenados a muito mais tempo. Esse Deus grandioso, preeminente, veio habitar juntamente conosco. Ele se fez como um de nós. Ele comeu a nossa semelhança, bebeu, dormiu, descansou, andou, comunicou, viu com olhos de carne. Ele entrou na humanidade. Ele agora também é humano. É importante lembrar que Jesus Cristo continua sendo humano. Tem gente que pensa que depois da sua ressurreição e ascensão para os céus, ele deixou essa natureza humana. Ele continua homem, como ele sempre foi, desde o momento em que ele encarnou. Ele continua sendo homem, mas, porém, glorificado de uma forma que o ser humano nunca esteve antes. E um dia, quando ele voltar, ele compartilhará dessa natureza gloriosa juntamente com aqueles que são seus, se nós atentarmos para aquilo que é dito lá no livro de Colossenses, que nós lemos, no capítulo de número 1, que está escrito ainda no capítulo 1, no verso 23. Se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós podemos usufruir de toda essa graça que Deus despeja através de Jesus Cristo, com uma condição, que permaneçamos nele. O próprio Jesus vai dizer mais à frente nesse evangelho que nós estamos aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aquele galho dessa videira que produz fruto, meu pai poda para que dê mais fruto. Já o que não produz fruto nenhum, ele simplesmente corta e joga fora, lança no fogo. Ele vai dizer: estai em mim, e eu em vós, para que vocês possam produzir, dar frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Parte da plenitude de Jesus Cristo, que é a intenção de João com esse evangelho, é dizer isso: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo não dá para fazer absolutamente nada. Como parte dessa graça que Deus despeja sobre o homem, se o ser humano é capaz de produzir algo bom, capaz de fazer alguma coisa boa, uma obra virtuosa, justa, nobre de verdade, é por causa de Jesus. Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer.
E Jesus quis dizer exatamente o que ele disse. Sem ele não tem como fazer absolutamente coisa nenhuma. Então tudo que o ser humano produz de bom é por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É cada graça de Deus comum derramada sobre o homem por meio de Jesus. Que até mesmo um homem mau pode produzir alguma coisa que seja boa. Isso é fruto da graça de Deus por meio de Jesus Cristo também. Então no final o que fica para nós para nós fazermos parte desse Deus grandioso que se revela plenamente e completamente através de Jesus Cristo. Nós não estamos mais em um tempo onde ainda estamos aguardando a revelação total e plena de Deus. Não, nós podemos ter esse conhecimento pleno do caráter de Deus olhando para Jesus. Olhando para Jesus, nós aprendemos quem é Deus. Nós conhecemos quem é Deus, nós sabemos quem é Deus, porque Ele é a representação exata de quem Deus é, sendo Ele mesmo o próprio Deus em pessoa. Amém? Vamos orar nessa noite. Diante desses aprendizados, todos que nós temos com esses poucos versículos do Evangelho de João, no capítulo 1, uma série de coisas nós aprendemos, uma série de heresias que são ditas sobre Cristo e sobre o Evangelho também caem por terra, e uma série de crescimento nós já temos só com esse primeiro capítulo, esses poucos versículos, que é a base da nossa fé, que nós cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele é Deus, cremos que Ele é o Filho de Deus, que nele subsistem todas as coisas, que por meio dele Deus criou todas as coisas e que Ele sustenta absolutamente tudo, sendo Ele a única pessoa em todo o universo que traz o conhecimento pleno de quem é Deus. Amém? Vamos orar. Deus, Criador dos céus e da terra, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor se revela a toda a humanidade, não através de palavras escritas em uma lei anterior, não através de homens comuns, falhos e mortais, não através de visões meramente, mas o Senhor se apresenta e se revela à humanidade de uma forma que é plena, que é superior a todas as outras formas pelas quais o Senhor se revelou e pode se revelar, que é através do seu Filho Jesus. Nós te damos graças porque é através do seu Filho que o Senhor despeja toda a plenitude, 100% de toda a sua graça sobre a humanidade, e especialmente a graça para a salvação. É através do seu Filho que toda a sua lei encontra o seu cumprimento, encontra a sua totalidade e plenitude. É através do seu Filho que o Senhor sustenta todas as coisas do universo. É através do seu Filho que o Senhor mantém a vida de todos os homens, porque Ele mesmo é a própria vida, Ele é a luz que ilumina todo homem. Toda vez quando nasce um ser humano neste mundo, é o seu Filho Jesus que está ali trazendo luz àquela vida para que venha a este mundo. O Senhor é aquele que traz para nós o conhecimento pleno que nós precisamos para o nosso avanço, para o nosso crescimento real. É o Senhor mesmo que faz com que nós sejamos justos. O Senhor é o justo e justificador de todo aquele que crê, como diz a sua palavra. Portanto, toda e qualquer obra de justiça praticada pelo ser humano não é nada mais, nada menos do que fruto da graça que o Senhor despeja sobre o homem em Jesus Cristo. E com isso tudo nós aprendemos, Senhor, que Jesus, o seu Filho, é aquele que contém tudo em si mesmo. Fora de Jesus Cristo, fora do seu Filho, não há absolutamente coisa nenhuma. Ele mesmo vai dizer para nós: sem mim nada podeis fazer. E é a mais plena e pura verdade que o Senhor pode nos revelar. Sem Jesus Cristo nós nada podemos fazer. Então nós, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez e humildemente nos submetemos a essa verdade. Sem Jesus Cristo nós admitimos que não podemos fazer nada. Sem Jesus Cristo nós não podemos avançar. Sem Jesus Cristo nós podemos nem viver. Sem Jesus nós não podemos sentir. Sem Jesus nós não podemos ir a lugar nenhum. Sem Jesus Cristo nós não recebemos a sua graça, do seu favor. Nessa oração nós apenas damos graças a Ti, Deus. Graças nós te damos, agradecemos ao Senhor pela plenitude e pela preeminência do seu Filho Jesus. Tudo que há de bom que nós experimentamos e que o Senhor nos concede vem por meio do seu Filho Jesus. Toda a graça para a salvação, que é aquilo que nós mais precisamos, que é aquilo que a nossa alma mais anseia e nós muitas vezes não percebemos por conta do nosso pecado.
vem por meio de Jesus. O conhecimento pleno de quem é o Senhor vem por meio do seu Filho Jesus. Nós agradecemos por isso. Agradecemos hoje pelo seu Filho Jesus Cristo. Perdoa-nos por não nos lembrarmos disso ao longo dos nossos dias. O primeiro agradecimento que nós deveríamos fazer ao longo do nosso dia é agradecer pelo seu Filho. Porque só o ato de acordar e levantar pela manhã é um ato de graça que o Senhor despeja por meio do seu Filho Jesus. É a luz que ilumina todo homem que está ali nos iluminando a cada manhã. Agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo. E pedimos que o Senhor faça cumprir em nós aquilo que é dito por Paulo, se de fato nós permanecermos na fé, que nós venhamos a permanecer na fé. Porque o Senhor Jesus Cristo é quem vai dizer: está em mim e eu em vós, e vocês produzirão frutos. Que assim seja pelo louvor da sua glória, para todo o seu povo, ao redor de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Jesus Cristo, Ele é tudo para quem serve a Deus. Ele é absolutamente tudo para nós. Sem Jesus Cristo nós não temos absolutamente nada. Fora de Jesus Cristo não há nada. E longe de Jesus Cristo não conseguimos vislumbrar nada. Jesus Cristo, Ele é absolutamente tudo para nós. Ele é absolutamente tudo que nós temos. Ele não é somente o que nós precisamos, é tudo que temos de fato. Porque fora dele não tem coisa alguma. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa e a plenitude do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo, e todos nós digamos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graças a Deus.